Primeiramente, bom dia a todas e todos. Gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês aqui e também aos nossos palestrantes convidados, que aceitaram com tanto carinho participar desse evento, que trata de uma temática tão importante. Não estamos falando apenas de números de leis, guias rígidas, mas sim do direito das pessoas com deficiência e de suas famílias. Importante, me ressaltar que na maioria das vezes a burocracia imposta ela acaba criando uma barreira de acesso a direitos que deveriam ser concedidos de uma maneira mais ampla. Então, diante dessas barreiras, eu quero refletir com vocês hoje, falar um pouquinho sobre direitos, desafios e paciência. Paciência e esperança, Desculpa. Bom, vamos lá. Diante dos desafios burocráticos, acesso ao direito da pessoa com deficiência, eu trouxe alguns benefícios para falar com vocês, que é a aposentadoria da pessoa com deficiência, o BPC-LOAS e o auxílio inclusão. O auxílio inclusão ele é um benefício muito pouco falado e divulgado, poucas pessoas têm acesso a essa informação. Então, acho muito interessante a gente falar um pouquinho dele hoje. E claro, a pessoa com deficiência ela tem acesso a qualquer outro benefício previdenciário. Então, desde que ela cumpra ali os seus requisitos, ela tem acesso aos benefícios. Um exemplo, eu não trouxe aqui, mas os benefícios por incapacidade. A pessoa com deficiência ela tem direito, desde que ela esteja incapaz de exercer as suas atividades laborativas. Então, uma pessoa que adquiriu uma deficiência a longo prazo, ali durante a vida laboral, ela tem direito de requerer um benefício por incapacidade permanente ou temporária, que é a antiga aposentadoria por invalidez e o auxílio doença. A reforma da Previdência mudou ali a nomenclatura, então o nome correto é benefício por incapacidade. E se a pessoa com deficiência ela não conseguir mais exercer as suas atividades, ela pode requerer sim o benefício. Até como tantos outros aí previstos. Claro, na dúvida, a gente sempre recomenda procurar um advogado, um profissional orientado, tudo para passar todas as informações. Deixa eu ficar de cá, que tá meio ruim, estou falando tampar o Edson aqui, eu estou ali bem no meio. Aposentadoria da pessoa com deficiência. A aposentadoria da pessoa com deficiência, ela foi criada pela Lei 142 de 2013. E muitas pessoas, elas falam, aposentadoria 142, e é por conta do número da lei. A lei, ela é voltada para pessoas com deficiências que têm impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, sensorial, intelectual, que impeçam de participar de forma plena de todos perante a sociedade em igualdade. Então, a aposentadoria da pessoa com deficiência, ela garante que aquela pessoa consiga se aposentar por um tempo mais curto, consiga se aposentar um pouquinho antes e com valor de benefício melhor do que as demais regras. E falando de valor de benefício, tempo de contribuição, eu não posso deixar de falar da reforma da Previdência. Prometo que vou ser bem rápido, senta que não é o assunto em pauta, mas a reforma da Previdência trouxe ali algumas mudanças. Em novembro de 2019, modificou as regras e enrijeceram, então os trabalhadores, os segurados, eles não, agora vão demorar mais tempo para se aposentar e ainda com um valor menor. Antes, a aposentadoria por tempo de contribuição, a mulher conseguia se aposentar com 30 anos e o homem com 35 anos. E a aposentadoria por idade, a mulher com 60 anos, agora passou para 62, e os homens com 65 anos e apenas 15 anos de contribuição. Agora, quem se filiou após a reforma da Previdência, o homem precisa cumprir 20 anos de contribuição. E por tempo de contribuição, ela não existe mais, e a reforma trouxe as regras de transição para quem estava próximo de se aposentar. E aí as regras de transição, a gente conta, eu vou citar algumas aqui, mas o famoso pedágio, o pedágio 50%, o pedágio 100%, a regra de pontos. E aí, aqui, o pedágio 100%, o segurado ele precisa cumprir o dobro que faltava na data da reforma. Então, ele vai trabalhar mais tempo para poder se aposentar. A gente tem a regra de pontos, que é a soma
do tempo de contribuição com a idade. E além dessas alterações, a reforma até modificou também a base de cálculo dos benefícios. E como que era antigamente? Antes da reforma, tinha o descarte das 20 menores contribuições, e aí aproveitava as 80 maiores contribuições e chegava na média. Dependendo da idade, aplicava-se o fator, que tinha um redutor. Mas agora, com a reforma da Previdência, alterou-se, e agora não tem mais o descarte das 20 menores contribuições. Pegou 100% de todas as suas contribuições, e aí chega à média, e aí daquela média você vai se aposentar com 60% da sua média. E para quem tem mais tempo de contribuição, vai aumentar 2%, no caso da mulher, cada ano que passou de 15 anos, aumenta 2%. E do homem, a cada ano que passou de 20, aumenta 2%. Então, com a reforma da Previdência, as pessoas vão trabalhar mais e receber menos. E aí que entra a aposentadoria da pessoa com deficiência. A reforma da Previdência não mudou as regras da aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, hoje, ela é uma das aposentadorias mais benéficas em termos de valor, tempo, continua a regra anterior, tem o descarte das 20 menores contribuições, e aí, em consideração as 80 maiores, e não aplica o fator previdenciário. Então, o valor é uma diferença significativa. Eu trouxe na apresentação um caso prático, que a gente pode até comparar um pouquinho, porque quando a gente pega dados fica mais palpável, Mas vamos lá. A aposentadoria da pessoa com deficiência, ela é dividida em duas modalidades, por idade e por tempo de contribuição. A aposentadoria por idade, ela é dividida, o homem precisa cumprir 60 anos e a mulher 55 anos. E comprovar 15 anos trabalhado com a deficiência. Então, não adianta cumprir o requisito idade sem cumprir o requisito do tempo trabalhado mínimo com a deficiência. E vice-versa. Às vezes a gente atende, algumas pessoas, demandas chegam, doutora, eu tenho 15 anos trabalhado como deficiente, consigo me aposentar? Sem cumprir o requisito da idade, infelizmente não consegue. Então tem que concluir os dois requisitos. E a aposentadoria por tempo de contribuição. E como que é feito, como que é dividido, como que é concedido esse benefício? A aposentadoria da pessoa com deficiência, ela é dividida por grau. Grau leve, moderado e o grave. O grau leve, a mulher precisa ter 28 anos de tempo de contribuição, o homem 33 anos. Na moderada, 24 anos, 29 anos para os homens, e no grau grave, 20 anos para a mulher e 25 anos para o homem. E quem que relata qual é o grau, como que é feita essa identificação? É um documento médico, um laudo, como que é feito? O INSS, ele realiza através de uma avaliação biopsicossocial, que é uma avaliação realizada por um médico e por um assistente social, que ao longo da entrevista da perícia, ele vai fazer diversas perguntas e cada pergunta vai ter uma pontuação. E aí lá no final da perícia, somam-se todas essas respostas, a pontuação, e aí chega no número. Então, para ser enquadrado como deficiente, você precisa atingir até 7.584 pontos. Se passar desse valor, você já não é considerado como deficiente. E aí, valores menores, aí enquadra leve, a moderada e a grave. Essas são as regras, tanto para a perícia administrativa como judicial. A perícia administrativa você realiza no INSS e a judicial, você passa por um perito da confiança do juiz. E a perícia social, o assistente social vai na sua casa, avalia a questão de moradia, como que essa pessoa vive na sociedade, quais são os impactos dela, adiante. E o mais importante é que não basta, a avaliação, ela não avalia o nome da doença, mas sim condições que geram uma incapacidade aí de um prazo superior a 2 anos. Então, uma pessoa que tem algum problema de saúde, ela tem um prazo superior a 2 anos, ela pode ter direito à aposentadoria da pessoa com deficiência.
A fibromialgia recentemente foi considerada como deficiência e foi uma vitória porque muitas pessoas sofrem, né? E aí ficava ali qual o benefício ser concedido, então a aposentadoria por invalidez, e agora eles têm acesso à aposentadoria da pessoa com deficiência. Também, né, quem tem problemas ortopédicos tem direito, então, quem tem problemas na coluna, hérnia, enfim, problemas no ombro, braço, por um período, né, superior a 2 anos, que traz impactos na vida, né, não só no trabalho, mas no dia a dia daquela pessoa. Então, ela tem acesso a esse benefício. Então, não precisa ser necessariamente considerado como pessoa com deficiência para ter acesso à aposentadoria da pessoa com deficiência. E agora, né, pós-reforma, é uma das aposentadorias mais procuradas. Sem falar também que a reforma da Previdência, né, trouxe novas regras. Quem é servidor, agora quando se aposenta, né, é exonerado do cargo. A aposentadoria da pessoa com deficiência não, ela continua, porque a reforma não modificou, né, a lei. E, né, quais são os documentos importantes, como que as pessoas se preparam, né, para essa perícia, quais são, né, como que ela vai se preparar no processo, para levar ali no dia da perícia ela foi examinada. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui, por favor, peraí. Que a Stefania coloquei. Ah, só obrigada. Eu vou falando. Um dos principais documentos os documentos médicos, que são os laudos, exames de imagem, receita médica. Além dos laudos atualizados, também os laudos antigos, que comprovem ali o momento que você foi diagnosticado, né, com a deficiência e o porquê da importância, né, dos laudos antigos. Porque na questão do tempo de contribuição, vou dar um exemplo. Um homem com 33 anos, que cumpriu ali seus 33 anos, mas ele adquiriu essa deficiência ao longo da vida, lá em 2015, e ele começou a contribuir em 1990. Não vai contar os 33 anos desde a sua data de ingresso. O INSS aplica um fator redutor para o período laborado sem a deficiência. Então, por isso que é importante você comprovar, né, mediante documentos, quando, né, que você foi diagnosticado, porque na hora da contagem do tempo de contribuição vai fazer toda a diferença. Certificado de reservista, como dispensa, né, da deficiência, histórico escolar, né, que comprove. E aqui a CNH especial e laudos do Detran. É um documento muito importante, inclusive na perícia tem uma pegadinha. O perito pergunta: como é que você veio na perícia? Ah, eu vim de carro. Deixa eu ver se é a CNH. E aí não tem nenhuma observação, né? Então, se você, né, não providenciou ainda, né, não regularizou essa questão da CNH, foi para a perícia do INSS, não vai de carro, né, não leva sua CNH, porque o INSS avalia essa questão quando ele pede seu documento. E um outro documento também bem importante, boletim de ocorrência de acidentes, inclusive a CAT, diante de um acidente de trabalho. Então, um trabalhador que sofre um acidente de trabalho, tem uma sequela, uma redução ali da sua condição, a CAT é um dos documentos fundamentais para comprovar o seu direito. E além, né, dos documentos pessoais, e entre outros. Bom, aqui o caso prático que, né, eu falei no início, porque quando a gente fala de dados, a gente fala de valores, fica, né, mensurável, fica palpável e a gente consegue aí sim ver a diferença. Aqui é um planejamento, né, de uma mulher, ela possui 55 anos de idade e 31 anos de tempo de contribuição. O seu salário atual é de R$ 3.200. E aqui nas regras de transição, né, a regra mais próxima é a do pedágio 100%, que ela cumpre o requisito em dezembro do ano que vem. E aí o valor de benefício fica na casa de R$ 2.600. Depois, né, as outras regras. A regra de pontos, ela atinge o direito em outubro de 2019 e depois por idade em setembro de 2031. Só que ela tem algumas questões médicas que ela tem condições, né, de pedir a aposentadoria da pessoa com deficiência. E aí, na aposentadoria da pessoa com deficiência, como ela já tem 55 anos, ela cumpre o requisito da idade
E ela também tem um tempo necessário, então ela também tem direito por tempo de contribuição. A aposentadoria por idade da pessoa com deficiência fica na casa de R$ 2.900. Uma diferença de R$ 300, né, e uma diferença significativa de valor. Em casos que a pessoa contribui, né, com um valor mais alto, próximo do teto do INSS, a diferença de uma aposentadoria pelas regras de transição, pela regra de pontos ou o pedágio, para a aposentadoria da pessoa com deficiência, chega a uma diferença de R$ 800, R$ 900. Então, é uma diferença significativa e justa, né? A pessoa com deficiência, ela recebeu um benefício justo para a sua garantia de subsistência. E, né, finalizando, a aposentadoria da pessoa com deficiência, eu sempre recomendo, antes de você dar entrada na sua aposentadoria, consulte um profissional, né, especializado para que ele possa realizar um planejamento previdenciário, fazer a contagem de tempo, verificar se possui algum erro no seu CNIS, algo que possa, né, ser resolvido ali antes de você ingressar. E também, né, para que você consiga fazer uma escolha segura do benefício que você vai se aposentar. E para quem, né, já é aposentado e não tinha conhecimento, né, que poderia ter pedido na época a aposentadoria da pessoa com deficiência, cabe revisão do benefício. Então, né, desde que você tenha documentos que comprovem que na época, quando você pediu a aposentadoria, né, você já possuía, né, seus problemas de saúde e tudo, né, já possuía uma deficiência, você pode requerer a revisão da sua aposentadoria. Bom, e agora vamos falar um pouquinho do benefício de prestação continuada, do BPC. É um benefício que teve muitas mudanças recentes aí, que chama a atenção e reflexão da sociedade, né? O porquê estão mexendo no BPC, qual vai ser o futuro dessas pessoas. O benefício de prestação continuada, ele está disponível para pessoas com deficiência e idosos, né, com mais de 65 anos, que vivem uma condição de miserabilidade, né, de vulnerabilidade econômica. Ele não é uma aposentadoria, né, ele não exige nenhuma contribuição para o INSS. Ele não gera direito a 13º, o valor do benefício é de um salário mínimo e se a pessoa vir a falecer, ele cessa, ele não transmite para os seus dependentes. E quais são os principais requisitos para, né, você ter acesso ao BPC? Comprovar, né, no caso de deficiência, que essa deficiência é física, mental, intelectual, sensorial, né, mediante documentos. Demonstrar que essa deficiência ela te impede, né, por um prazo ali, superior a 2 anos, que não é uma deficiência temporária, mas sim caráter permanente. E ter a renda, né, do grupo familiar de até 1/4 do salário mínimo por pessoa. Hoje, em 2025, o valor está em R$ 379,50. Como que é feita essa conta, né? Durante o seu cadastro ali no CRAS, do seu cadastro único, vai juntar toda a renda daquele grupo familiar que é composto por cônjuge, pais, madrasta, padrastos, filhos, menores de idade, menores tutelados e irmãos solteiros. E aí junta a renda de todo mundo e aí divide pela quantidade de pessoas e o valor não pode passar de R$ 379,50 por pessoa, que é um valor, né, bem baixo ali. E por que tantos benefícios são negados, né? O que acontece, né, as pessoas, né, se perguntam, né, após a pandemia o número de BPC cresceu bastante e os indeferimentos também. E aí, será que o governo quer cortar gastos? Será que as regras mudaram? Ou será que os pedidos estão, né, sendo feitos de forma errada? E essa pergunta, né, essas perguntas elas refletem a realidade de várias famílias e não é uma resposta só, é um conjunto, né, de tudo. Do governo, as mudanças, os pedidos, né, estão sendo feitos de forma errada. Então, né, eu trouxe aqui os principais motivos de indeferimentos. E os benefícios não estão sendo negados porque as pessoas não têm direitos, mas sim por erros burocráticos que poderiam ter sido evitados. Um dos principais motivos é o cadastro único desatualizado ou com erros, né, na hora de preencher as informações ali no CRAS, seu cadastro único, os dados são inconsistentes e aí o INSS
nem chega a avaliar a sua deficiência, se você está ou não com a deficiência, né? Ele nem chega a avaliar. Ele simplesmente já indefere de imediato o benefício. A renda mal declarada, então às vezes até por cruzamento de dados ou as informações ali, o valor, né, passa a renda per capita ali de 1/4 do salário e a INSS já indefere de imediato. Os laudos médicos são incompletos ou genéricos, não possuem a CID, não descreve sobre o impedimento, né, das pessoas, quais são as limitações. E a ausência, né, de uma orientação jurídica especializada, porque pedidos mal instruídos têm altíssimo índice de negativa. E o suporte, né, de um profissional aqui vai não só na hora de realizar o pedido, mas desde, né, do momento que você procura o CRAS. Então, o profissional ele te auxilia quais são as documentações que você deve providenciar, as informações a serem prestadas, né, te acompanhando nesse processo, quando o benefício é requerido e após, né, se o benefício é indeferido, o segurado ele tem ali, né, o beneficiário tem até 30 dias para requerer, né, o recurso da decisão do INSS, ele pode entrar com a revisão. E também, né, a judicialização desse pedido indeferido. E aqui, né, vai uma questão, que é um tópico, que são as mudanças recentes do BPC. E aí o que chama a atenção dessas mudanças, vou até chegar aqui mais pertinho, é o tempo. Como é que essas mudanças, né, foram tão rápidas? O projeto de lei foi apresentado em novembro de 2024. E 23 de dezembro de 2024, ele foi aprovado e sancionado, a Lei 15.077. Essa lei vem, né, com um discurso para combater fraudes, e registra regras, né, os requisitos para ter acesso ao benefício. E ela não fala, né, como seria feita, né, essa avaliação, deixa ali meio que aberto. E em agosto agora de 2025 foi publicada uma portaria que não foi divulgada pela mídia, pouco se falou sobre. E essa portaria, né, além de criar um meio, né, que vai ser realizadas as avaliações, ela também traz alguns prazos importantes. Se o beneficiário ele não seguir esses prazos, ele vai ter o seu benefício cessado ou suspenso por um tempo. E aí também não para em agosto. Agora, dia 9 desse mês de setembro, uma medida provisória foi convertida em lei que instituiu um programa de gerenciamento de benefícios, o PGB. E aí o que fala, né, esse programa? A criação, né, justifica que é para agilizar os processos que estão ali há mais de 45 dias, né, esperando uma análise, perícia e benefícios previdenciários que foram concedidos, né, via judicial por um tempo determinado e esse tempo já passou. Então, os peritos vão receber um valor além, né, os servidores também, um valor, salvo me engano, os servidores é R$ 68,00, os peritos R$ 75,00 por perícia, né, e requerimento que a serem analisados, para suprir essa fila aí. E aí a gente está diante de um pente fino. Esse PGB nada mais é que o novo pente fino. Então, daqui a alguns meses, a gente vai começar a ouvir falar de aposentadoria por invalidez, né, que a pessoa foi chamada para ser reavaliada, benefício por incapacidade que foi concedida, né, por um tempo mais amplo. Então, a gente tem um novo pente fino aí do INSS. E aí, a Lei 15.077, como eu falei, é sobre, né, ela vem regulamentando a questão de fraudes. Muitas pessoas, né, acredito que traz mais segurança, a pessoa vai receber o benefício, né, porque realmente ela tem direito. Mas, junto com isso, traz a insegurança de uma nova avaliação. Qual vai ser a conclusão dessa avaliação, né? Gera-se um medo, a questão da burocracia, pessoas que não têm acesso à tecnologia, ou até mesmo, né, a serviço público, correio. Tem pessoas que moram em zonas distantes que não chega, né, a cartinha do correio ali te convocando para um ato administrativo. Então, diante de toda essa burocracia, muitas pessoas, né, elas correm o risco de perder o seu benefício, que muitas vezes é o único valor da renda de toda a família. E, então, essa lei traz muitas inseguranças e uma burocracia muito grande que, enfim, vai contra todas as nossas leis e avanços sociais, protegendo as pessoas com deficiência. E
E aqui eu linkei alguns, né, pontos positivos e negativos, para falar rapidamente com vocês. Claro, tem outros pontos a serem questionados, mas aqui um dos principais. Toda mudança vem com coisas boas, mas com coisas ruins também. Então, ponto positivo, e assim, a gente tem que reconhecer que foi uma vitória, porque agora 2 ou mais pessoas da mesma casa podem receber o BPC. Então, uma casa que o filho tem deficiência e a mãe completa 65 anos, agora ela também pode receber o BPC LOAS. Antigamente não, só uma pessoa ali poderia receber o valor do BPC, porque a hora que fazia o cálculo, né, do grupo familiar, o valor da renda passava. Então agora o BPC ele não entra mais na contagem do cálculo de renda. Isso foi uma vitória para muitas famílias. A dispensa, né, da reavaliação a partir de 65 anos para pessoa com deficiência, previsto na portaria conjunta. A dispensa de reavaliação médica para laudos permanentes, então, né, quem possui um laudo permanente comprovando que aquela deficiência, né, não tem possibilidade de melhora, ela é dispensada da reavaliação. Um outro, né, ponto da questão do cálculo também é o cônjuge separado de fato, que mesmo morando na mesma casa, agora ele não entra mais para o cálculo do grupo familiar. E essa é uma realidade de muitos brasileiros que, né, por questões burocráticas mesmo, gastos, acaba ele se separando de fato, mas não regulariza isso no papel e às vezes até divide, né, a mesma casa ali. Antes não conseguiria ter acesso ao BPC por conta da renda. E agora essas famílias, né, possuem o direito. E aqui eu não poderia, né, deixar de falar também que o projeto de lei original ele trazia uma limitação do benefício das pessoas com deficiência. Só teria acesso a esse benefício as pessoas com deficiência grave e moderada. Então tinha uma limitação que quem possuía deficiência leve não teria mais acesso ao BPC. Esse era, né, o projeto de lei original. E aí o presidente Lula vetou parte da lei, né, que trazia essa limitação. Então, o conceito da deficiência, né, para o BPC continua amplo. Todas as pessoas com deficiência têm acesso ao benefício. Foi uma vitória, a gente não pode deixar de reconhecer, porque muitas pessoas seriam excluídas desse benefício. E aí, alguns dos pontos negativos. O cadastro biométrico obrigatório, então, né, não é aquele cadastro biométrico do banco, mas sim o da carteira de habilitação, da identidade, do título de eleitor. Quem não tem, né, o cadastro biométrico precisa procurar a INSS para regularizar, porque o seu benefício pode ser suspenso por conta da falta de cumprir esse requisito. Também a burocracia maior, que quem não cumpriu o prazo, né, estipulado pela portaria conjunta vai ter o seu benefício suspenso ali por um tempo determinado. O prazo para atualização do cadastro único antes era de 48 meses, agora passou para 24 meses, deve ser presencial numa unidade do CRAS. E aqui eu acho que é um dos principais pontos, né, que a gente tem que refletir, que o Bolsa Família agora ele entra na contagem do valor da renda familiar. E aí aquelas famílias que já estavam bem próximas, né, do valor ali dos R$ 359,50, acrescentando o Bolsa Família, que na grande maioria dessas famílias recebem o Bolsa Família, ela já não vai ter mais acesso ao benefício. Então é um ponto negativo que a gente, né, merece refletir sobre isso e buscar atrás de mudanças, porque muitas famílias que possuem o direito vão ter o seu benefício suspenso. E com isso, aumenta o número de judicializações de processo, porque aí você precisa socorrer ao judiciário, né, demonstrar que, embora o valor, né, da renda ultrapasse ali o limite, existe a necessidade. E na grande maioria dessas pessoas, gastos com medicações, médicos, fralda, alimentação. Então, ela possui diversos gastos em que aqui no requerimento administrativo não é avaliado esses gastos. E a avaliação biopsicossocial de todas as pessoas, mesmo de quem não tenha mudado nada, né? Não mudou a deficiência, não mudou a situação econômica. E uma nova avaliação, né, gera uma certa instabilidade, porque você nunca sabe como será feita essa avaliação, se vai ser feita de uma forma correta.
E aí eu trouxe, né, os prazos para a gente ficar atento, repassar essa informação, porque quanto mais pessoas têm conhecimento, mais a gente consegue divulgar essa informação e chegar às pessoas. A portaria conjunta, ela estabelece que a reavaliação dessas pessoas vai ser através da perícia biopsicossocial. E aqui os prazos. Após, né, a publicação dessa portaria, que foi agora em setembro, os beneficiários vão ser notificados para que no prazo de 30 dias eles agendem a sua avaliação na INSS. E aí, né, se passou esses 30 dias ou não foi possível comprovar a ciência dessa notificação, o benefício vai ser bloqueado por 30 dias. Passou esses 30 dias, se o beneficiário não procurar, o seu benefício vai ser suspenso por 30 dias, são mais 30 dias. Passou esses 30 dias, o beneficiário não procurou e às vezes ele não tem ciência, né, que o benefício dele está suspenso ali, bloqueado. Então, muitas vezes passa todos esses prazos e a pessoa acaba tendo conhecimento muito tempo depois. E aí, passou o prazo de suspensão, a pessoa ainda assim não procurou, o seu benefício vai ser cessado imediatamente. Outras possibilidades, né, de cessação do benefício. Quando você agenda a sua avaliação e você não comparece, se passou 7 dias e você não procurou para poder remarcar, o seu benefício vai ser cessado de imediato. No caso da avaliação, se a avaliação foi negativa, não comprovou que você possui essa deficiência, o seu benefício vai ser cessado imediatamente. E nos casos de óbito, né, o benefício é cessado. E aí o prazo para recurso, né, para discordar dessa decisão do INSS é de 30 dias. E para as vias judiciais ali não tem um prazo assim estimado, mas os 5 anos ali que a gente pode executar. Então, se passar muito tempo, né, você pode estar perdendo valores, parcelas de atraso. E aí que engraçado que o INSS, né, ele estipulou vários prazos, mas e aí, qual é o prazo do INSS restabelecer esse benefício? No INSS não tem prazo. E a gente está falando aqui de 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano. Como essas famílias vão se manter durante todo esse tempo, né, para restabelecer o seu benefício, sendo a sua única fonte de renda. Então é importante que as famílias elas prestem atenção nesse prazo, fique de olho, né, no meu INSS, nas notificações, no correio, se tiver qualquer dúvida, ligue no 135, né, ou compareça até uma agência da INSS para esclarecer e não perder nenhum prazo. E a avaliação biopsicossocial? Como que é? Como que ela funciona? Eu falei um pouquinho lá na aposentadoria da pessoa com deficiência, mas eu vou falar mais um pouquinho aqui com vocês. A perícia, né, a avaliação, ela avalia de uma forma ampla, né, de forma integral. O primeiro ponto, né, a questão da saúde, alimentação física, mental, intelectual, sensorial. As barreiras sociais, a dificuldade daquela pessoa, né, no ambiente familiar, comunitário, social, né, as dificuldades ali do dia a dia. E o contexto econômico, a questão da vulnerabilidade, né, a gente fala da questão da miserabilidade do requisito. E como é feita essa avaliação? A avaliação é feita por uma perícia médica, que vai analisar os seus laudos, exames, né, e o impacto funcional da deficiência. Já a perícia social, realizada por um assistente social, ela é realizada, né, pelo assistente social, que vai avaliar a sua moradia, a sua rede de apoio e acesso aos serviços. E aí, durante essa entrevista, né, vai ser feito várias perguntas em um questionário e vai receber uma pontuação. E aí, no final, vai somar todas as respostas e aí chega um número para classificar se você possui ou não uma deficiência. E diante de tantas mudanças, como, né, se organizar ali, né, diante de todas as mudanças, né, estar pronto para comparecer ao INSS. Manter todos os seus laudos médicos, relatórios, exames atualizados. Os seus relatórios médicos é obrigatório conter a CID, então o médico tem que agora colocar a CID e também descrever os impactos e limitações da vida diária. Não basta apenas, né, diagnóstico, tal, coloca o CID e ponto. Não, ele tem que descrever as limitações, né, daquela pessoa. Atenção ao meu INSS, às correspondências, né, a partir de agora, né, qualquer notificação ali que chegar do INSS no celular, ficou em dúvida, procure o INSS. E
se caso, né, se for convocado para essa reavaliação ou cumprir uma exigência, nunca deixar de pedir os seus protocolos. É obrigatória a entrega dos protocolos. Se a pessoa que te atendeu ali na agência da INSS não fornecer, chame o gerente, o guarda, a polícia, mas é obrigatório. Guarde esses protocolos, que é onde você consegue comprovar que você cumpriu aquela exigência. E, né, em caso de alguma irregularidade, hoje, né, quase todo mundo tem acesso, né, ao celular, filma, fotografa, né, tudo que você conseguir para você conseguir se proteger. E, né, guardar as notas fiscais também de todos os seus gastos mensais essenciais. Então faz uma pastinha, vai guardando tudo que você gasta de farmácia, né, ali, remédios, alimentação, tudo. Faz uma pastinha e guarda todos esses documentos, porque se porventura, né, for indeferido e você tem que acionar o judiciário, você tem como comprovar ali os seus gastos. E no caso, né, de um bloqueio injusto do seu benefício, não deixe de buscar um apoio jurídico, né, tanto para recorrer dessa decisão ou também para buscar o judiciário. A gente viu tantas mudanças, né, que tá difícil conseguir o benefício, mas também manter o benefício, né? Essa mudança veio aí, então agora assim, não basta conseguir, eu também preciso manter aquele benefício meu que já foi conquistado. E para finalizar, falo rapidamente sobre o auxílio inclusão à pessoa com deficiência, que é um benefício, como eu falei no começo, que é pouco divulgado, as pessoas, né, não possuem conhecimento, a mídia não informa. Né? O que é o auxílio inclusão? Ele é um benefício assistencial que busca a inclusão dessas pessoas com deficiência ao mercado de trabalho. Então, né, se a pessoa ela começa a trabalhar e recebe um salário de até 2 salários mínimos, ela pode requerer esse benefício. E quais são as características do auxílio inclusão? O valor, né, do benefício mensal é de meio salário mínimo. Esse benefício não tem nenhum desconto, né? Seja de contribuição de INSS, ele é o valor integral, não sofre nenhum desconto. Não gera direito a 13º, nem a pensão por morte. E, né, quais são os requisitos ali essenciais? Né, ser beneficiário do BPC Loas. E aí, desde que você passa a exercer uma atividade remunerada de até 2 salários mínimos, ou, né, já ter recebido o BPC Loas ali no prazo de 5 anos, e aí, né, perdeu o benefício porque começou a trabalhar e não tinha acesso a essa informação que poderia pedir um auxílio inclusão, ele pode requerer esse benefício. Ter a inscrição atualizada no cadastro único, mas ele tem uma limitação, não é para todos com deficiência, é para quem tem uma deficiência grave e moderada. Quem tem deficiência leve não tem direito ao benefício. E claro, precisa atender os requisitos de manutenção do BPC Loas, inclusive quanto o valor da renda familiar. Aí vocês vão me falar, mas como assim? Tem que cumprir o requisito da renda familiar, recebe 2 salários mínimos e mais meio salário. Nunca que vai cumprir isso, né? Não. O valor do seu salário de remuneração até 2 salários mínimos não entra na contagem da base de cálculo e o auxílio inclusão também não. Então garante, né, uma forma justa e digna da pessoa conseguir manter o seu sustento. Bom, finalizando esse auxílio inclusão bem rapidinho, né, pouco falado e é tão simples, né, as pessoas deveriam falar mais sobre esse benefício. E aí, para finalizar, pontuar os principais problemas do INSS atualmente, que é uma fila gigantesca de análise de benefício. Hoje, né, esse dado estatístico do INSS é de junho, agora de 2025, e tem mais de 2,4 milhões de requerimentos aguardando análise. E desse número de requerimentos, 27% refere a benefícios assistenciais. E 44% desses 2,4 milhões foram indeferidos. E o principal motivo, né, dos indeferimentos são as perícias negativas. E a gente pode apontar como, né, uma das principais causas a falta de peritos capacitados. Infelizmente, quando a pessoa comparece à agência do INSS para ser avaliada, ela não é avaliada corretamente. Falta de peritos capacitados, principalmente para avaliar questões mais complexas, seja uma deficiência invisível, os neurodivergentes, eles não estão prontos para
para essa realidade e avaliam de qualquer forma e acaba gerando o indeferimento. E esse indeferimento, né, até acontecer a perícia, a gente tem essa demora também, famílias ficam meses esperando por um resultado sem um suporte financeiro, e aí quando o perito vai analisar, analisa de qualquer forma, não da maneira correta que deveria. E, né, trazendo os principais pontos, problemas, a gente também tem que falar um pouquinho sobre como transformar, né, essa burocracia em acesso real. E não é tão difícil, né? O caminho até que ele é fácil, basta, né, uma força de vontade aí do governo, da sociedade, da gente lutar, né, pelos nossos direitos. Capacitar os peritos e os assistentes sociais para que façam essa avaliação de uma forma justa. Integrar os sistemas, agora com a nova lei, né, fala que vai integrar o sistema, então, né, do cadastro único, com o INSS, a Receita, a gente espera que sim, porque já vai agilizar ali uma burocracia. Reduzir exigências repetitivas, às vezes você junta, né, documentações ali no pedido, o servidor não olha e abre uma exigência para você juntar um documento que já está lá, que você já juntou, e aí fica lá aquele tempo para cumprir a exigência, e aí até depois o servidor voltar e analisar, vai um certo tempo e é uma exigência desnecessária. Melhorar as notificações acessíveis para todos, principalmente quem mora, né, em lugares distantes, não tem acesso à tecnologia, correio e a serviços públicos, então é necessário, né, a gente melhorar essas notificações. E com decisões mais humanas, diminuir o número de judicialização. Quando a gente simplifica o processo, transformamos direito em realidades e vidas em oportunidades. Eu quero finalizar com vocês com uma frase de reflexão, que simplificar o processo é mais do que reduzir burocracia. É devolver dignidade, garantir direitos e abrir caminhos para uma inclusão verdadeira. Quando o sistema enxerga pessoas e não apenas números, a sociedade inteira avança. Muito obrigada a todos. Agora eu passo a palavra para o Edson e um show aí. Obrigado, Stefânia. Parabéns pela apresentação. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Edson. Estou como coordenador da CUT na região de Ribeirão Preto. Sou o diretor regional do Centro de Saúde de São Paulo. Represento os trabalhadores públicos na área da saúde pública estadual. Sou trabalhador do HC de Ribeirão Preto há 25 anos. Vou falar para vocês um pouco sobre previdência no aspecto mais sindical, dos desafios que a gente enfrenta no dia a dia, de algumas mudanças que chegaram com a reforma da Previdência, e isso aí prejudicou muitos trabalhadores, inclusive na área da saúde, que é onde eu atuo. Nós temos uma questão muito importante, que é a aposentadoria especial, que com 25 anos de trabalho você tinha direito, independente da idade, de se aposentar. Hoje isso não é uma realidade mais. Hoje tem uma idade mínima de 60 anos, né, para se aposentar, e você tem direito a 70% do seu benefício. A partir daí, cada ano trabalhado, mais 2%. Ou seja, 60 anos de idade, mais 40 de contribuição. E eu falo para vocês, no serviço público, isso é mais fácil alcançar, porque dificilmente a pessoa muda de trabalho. Mas na área privada é muito complexo e difícil. Uma pessoa trabalha 2 anos aqui, 2 anos ali, 2 anos, e nunca chega aos 40 anos de fato, de uma só vez, como no serviço público. Isso dificultou muito para o trabalhador que necessita da aposentadoria especial. Imagina vocês trabalharem numa indústria com altas temperaturas, e várias indústrias que prejudicam a vida laboral da pessoa, hospital, que além da questão física, tem a questão psicológica. Porque imagina você trabalhar no hospital, você vê mortes, você vê crianças com doenças graves, você vê famílias sofrendo, o seu dia a dia no trabalho é muito difícil, e aí você vem com a aposentadoria que só vai te aposentar no fim da sua vida, e aquilo que seria um benefício para você passa a ser uma coisa comum, porque 60 anos de idade e 40 de contribuição vai chegar perto da aposentadoria comum para ter o direito a 100%. Porque muita gente às vezes acha que a aposentadoria especial te dá um privilégio financeiro. Não, ela só te dá o direito um pouco antes. E agora, com essa nova regra, não tem tanto tempo de diferença. A diferença é muito pequena. Então assim, a aposentadoria especial para nós trabalhadores hoje não é uma realidade que vale tanto a pena. Porque ela deixou de ser em qualquer idade, ela só é com 60 anos de idade e ainda tem um limite de só 70% do seu benefício. Depois disso, você tem que ter 40 anos de qualquer forma trabalhado, como até 65 para homem e 62 para mulher. Então a diferença é muito pouca.
e a pessoa acaba assim, às vezes morrendo antes de aposentar, mesmo com o direito de aposentadoria especial. Isso a gente vive muito no trabalho, eu principalmente vejo muitos colegas e antes da reforma da Previdência poderiam continuar trabalhando. E aí o que eles faziam? Aposentava proporcionalmente para tentar pegar um valor maior. E aí chega o quê? Ela está trabalhando, pega um valor maior, mas o que acontece? Trabalha doente, trabalha sem poder fazer uma cirurgia agendada, porque ela vai ter que se afastar. E se afastar, ela só pode ter um benefício do INSS, só aposentadoria, ela não pode ter o auxílio doença. E aí o que acontece? A pessoa também não tem qualidade de vida. Então, assim, são vários desafios que a gente encontra no dia a dia. Mas também tem a pensão por morte que veio com a reforma da Previdência, que dá direito apenas a 50% do benefício e mais 10% a cada beneficiário, cônjuge ou filhos. Ou seja, e tem um detalhe, menos de 22 anos tem direito a pensão por morte só por 3 anos. Acho que de 22 a 31, está aqui anotado, de 22 a 27, 6 anos de previdência, de pensão por morte. 28 a 30, 10 anos. De 31 a 41, 15 anos de auxílio. 42 a 44, 20 anos. E só a partir dos 45 anos, a pessoa tem direito à pensão vitalícia. Imagina quantas mulheres que às vezes ficam ali por conta trabalhando, fazendo trabalho doméstico, às vezes tem um filho que tem um problema com deficiência, tem que cuidar dele em casa, o marido morre e ela perde o benefício, ou vai ter um benefício só por um pouco tempo, que era uma ajuda da família. Imagina uma mãe que passa a vida toda ali cuidando do filho, que ele tem um benefício de pensão continuada, o marido vai falecer e ela não tinha nenhum emprego e nenhuma contribuição, ela vai ficar só com o auxílio e não tem mais a renda toda do marido. Ele falece e a renda não vem total, vem só uma parte. Então é um desafio muito grande para as pessoas, para as famílias que têm deficiência e passam por isso, né? Então a pensão por morte também com a reforma da Previdência teve uma queda na qualidade muito grande, porque as famílias perdem renda. Não é porque perde uma pessoa que a renda pode diminuir, mas as pessoas perderam renda. E o que a Stefana falou foi muito importante. O que o governo quer? Economizar, porque a gente viu a reforma da Previdência acabar com todos os direitos da Previdência quase. Até mesmo o direito previdenciário ficou mais difícil porque diminuiu muito a questão do direito na Previdência. Ainda tem, mas as pessoas precisam procurar, porque nós estamos tendo um problema muito grande hoje e ninguém se atenta. Alguém ouviu falar do E-Social? As pessoas sabem que algumas empresas não regularizaram o E-Social e mesmo fazendo o depósito do INSS, essas pessoas que estão sendo depositadas no INSS delas, não estão constando como empregados no Ministério do Trabalho e Emprego? As empresas estão fazendo o depósito, mas não estão regulares no E-Social e consta como desempregado o trabalhador. O trabalhador está constando como desempregado porque as empresas não regularizaram o E-Social. Eu sou servidor do Estado. Nós ficamos desde 22 até o mês passado como desempregados no Ministério do Trabalho e Emprego, porque o Estado de São Paulo não regularizou o E-Social. Então a gente estava sendo recolhido o nosso salário, feito o depósito, mas contando como desempregados. E aí o que acontece? As pessoas foram buscar o direito da Previdência, está faltando tempo. As pessoas que tinham direito ao abono salarial do PASEP não puderam recolher porque estavam constando como desempregados em 23, que é o ano referência desse ano. Tudo porque o governo do Estado não regularizou o E-Social e teve problema na Previdência das pessoas também. Então, assim, são várias coisas que foram criando e os trabalhadores foram tendo dificuldades, né? E esse do E-Social foi, assim, muitas empresas ainda não conseguiram regularizar e as pessoas vão buscar o seu direito de Previdência e está faltando tempo. E se faz a contagem com o tempo que tem, vai perder ali 2, 3 anos porque não regularizaram de 23 para cá. E nossa contagem que vem de julho de 94, muitas pessoas não sabem nem por que a contagem é feita de julho de 94 até hoje, que é por conta da mudança da URV na época, né? E o plano real. Por isso a contagem é feita de julho de 94 até agora, e aí você perde. Se você tem ali 2, 3 anos que você não conta na sua previdência, você perde valor. Já tem a questão do descarte dos 20% menores salários, que era um descarte automático, que você fazia o descarte automático da sua previdência, né?
e você já tinha um salário, uma previdência melhor. O descarte ainda existe. Só que é o seguinte, você descarta as contribuições, mas descarta também o tempo. Se já está difícil cumprir 40 anos, imagina descartando o tempo também de trabalho para fazer o descarte dos salários menores. Não é isso, doutora? Exatamente. O descarte não acabou, ele existe, só que ele também descarta o tempo de trabalho. Se você teve menor salário, descarta também os anos de trabalho. Aí você tem que ter uma contagem maior ainda. Então assim, tudo ficou mais difícil. Aposentar é muito difícil no nosso país, mas eu tenho uma preocupação maior ainda. O novo mundo do trabalho. O novo mundo do trabalho por aplicativos. Pessoas que trabalham sem patrão, sem regime trabalhista, sem nada, sem contribuição, sem nenhum benefício. Porque eles trabalham da forma informal. Ah, eu sou empresário. Empreendedor. Eu ganho 2.000 como CLT, mas eu vou ganhar 3.000 como Uber. Aí ele não conta que ele pode sofrer um acidente, que ele tem os danos do carro, não vai ter previdência. Eu vou citar um exemplo na semana, acho que faz umas 2, 3 semanas atrás. Tinha um pintor na subsede da CUT, ele estava trabalhando, ele falou, cara, faz um MEI para você. Se você sofrer um acidente, você está pelo menos com um suporte de pelo menos um salário mínimo. Se você sofrer um acidente, se machucar, precisar se afastar. Ah, eu vou fazer, eu acho que eu vou fazer, vocês estão me convencendo. 2 semanas depois, o carro dele parou, não puxou o freio de mão, o carro foi sair, foi segurar o carro, 53 pontos no dedo. Parou de trabalhar, não tem nenhum seguro, nem seguridade nenhuma. Fica sem trabalhar e sem ganhar. E isso vai ser a realidade nossa. Imaginem daqui a 30 anos, essas pessoas que trabalham no Uber, no iFood, 99 e outros aplicativos. Como nós vamos ter nossos velhos, nossos idosos? Eles vão se aposentar? Não vão. E quem vai ter que fazer alguma coisa? Vai ter que ter um salário social para essas pessoas. Porque também não dá para as pessoas passarem fome. E a questão da seguridade social, que ele fala muito sobre previdência, né? A gente tem que falar sobre a seguridade social como um todo. É porque a gente fala muito sobre previdência e a seguridade social. Porque o que traz o déficit para a previdência é a seguridade social. Ela não tem contribuição. A previdência tem contribuição. A seguridade social não tem. Ela tem que vir do governo. E aí o que acontece? Se essas pessoas não contribuem hoje, porque quem contribui hoje é para quem já está aposentado. Se não tem quem contribui, quem vai pagar a aposentadoria dos futuros idosos? Vai ter que vir do governo. E o lobby que é feito para retirar da Previdência, porque toda vez que tem um problema nas contas do governo, vamos retirar da Previdência, vamos retirar do trabalhador. Ninguém tira do juro da dívida pública, né? Mas tira sempre do trabalhador. Então, o que nós vamos fazer com esses trabalhadores de aplicativo que não querem direitos? Não querem. Eles acham que é ruim ser CLT. CLT virou uma coisa, assim, virou um palavrão. É isso mesmo, Paulo. Virou um palavrão CLT. E como essas pessoas vão ter algum direito no futuro se elas não querem? Vê aqui nossos amigos bancários. Tem muito bancário que abre uma cooperativa ou uma agência ali e ele trabalha para o banco sem nenhum seguro. Ele trabalha para o banco, ele presta serviço para o banco, mas ele se acha um empresário porque ele tem ali um quartinho que ele vende, trabalha com serviço bancário como empregado do banco, mas não é empregado de banco nenhum. E assim estão em vários trabalhos. Eu trabalho na saúde. Hoje médico não quer mais trabalhar como CLT, ele só quer trabalhar como PJ. Todos os médicos querem trabalhar como PJ. Ah, mas eu tenho teto para aposentar, não vou, então eu prefiro não ter. Só que não tem ninguém contribuindo. PJ na saúde pública. Ele não tem necessidade assim de ir trabalhar. Ah, eu vou, estou hoje na unidade de saúde da UPA da 13 de maio, escalado para lá. Ah, mas eu não vou. Ele não vai, não tem nenhum problema. Porque ele é PJ. Ele não pode sofrer punição, ele não pode sofrer nada. PJ não tem problema. Ele pode mandar um amigo no lugar dele. Tá, imagina, porque saúde ela tem que ter uma sequência de atendimentos por uma pessoa só, para saber o diagnóstico da pessoa, para saber como trabalhar com a pessoa. E às vezes as pessoas, hoje é um médico, amanhã é outro. Até nessas qualidades de atendimento a gente perde com pessoas que não querem trabalhar como CLT para contribuir com previdência. Então assim, a contribuição para a previdência é cada vez mais difícil. Como vai ser o futuro da previdência sem contribuição?
se os trabalhadores não querem contribuir. Mas esse novo mundo do trabalho vai fazer que um dia esses trabalhadores tenham que ter algum benefício, porque ninguém vai ficar com 70 anos andando, fazendo entrega de moto. Ou vão conseguir? Não vão. Então, assim, é uma preocupação que a gente tem que ter, é um diálogo que a gente tem que fazer com a sociedade, com esses trabalhadores, a importância de ter um benefício, a importância de contribuir com a Previdência. Porque se eles não contribuírem, eles mesmos vão sofrer no futuro. É uma coisa assim que a gente tem que se atentar, é uma reflexão que a gente tem que fazer para o dia a dia do trabalho, no mundo do trabalho atual, para que as pessoas possam entender que é necessário contribuir com a Previdência. É necessário eles terem uma seguridade. Eles podem sofrer um acidente, eles podem ter qualquer outra coisa. E aí, dependendo do BPC, que é um salário mínimo, de repente a pessoa ganhava ali 5, 6 mil reais como autônomo, mas ela vai ter que viver com um salário mínimo. Que é o único modo que ela vai poder sobreviver, que ela não vai poder nem aposentar por ter sofrido um acidente. E as dificuldades são grandes. Você vai no INSS, nós falamos com o gerente regional do INSS há pouco tempo, o Dr. Lucas, não tem trabalhador no INSS, sucatearam o INSS, precisa de muita contratação, não tem médico que realmente tenha a sensibilidade para as questões da TDAH e outras deficiências que são imperceptíveis, que não dá para perceber a olho. Então, assim, eles não têm essa sensibilidade, esses médicos, e também parece que não querem ter. Tem que fazer conscientizar também esses médicos, que eles façam um trabalho bacana, para que eles possam realmente ver aquilo que a pessoa necessita. Porque às vezes o médico acha que ele é só um trabalho que ele vai fazer números. Não é só número, não pode ser só número, tem que ser uma questão social. É uma função social do médico do INSS que às vezes ele não se atenta. Outra coisa da Previdência também, que é a revisão por processo, né? Que muita gente não se atenta. Ela se aposenta, tem processo trabalhista, né? Não recebeu os atrasados do processo, que fica, às vezes vai para precatório, isso muito no serviço público. Então ela se aposenta, vai para casa, fica descansando, tem o processo trabalhista que ela recebeu enquanto ela trabalhava, tem que ser processo anterior à aposentadoria. Ela se aposenta, vai trabalhar, vai para casa descansar, vem o precatório do trabalhista, o que ela pode fazer? Pedir uma revisão para melhorar a sua aposentadoria. Às vezes as pessoas não sabem disso também, né? Que é uma outra coisa que tem na Previdência que as pessoas não utilizam, que é a revisão por processo trabalhista quando você recebe os atrasados. Por que recebe os atrasados e pode fazer revisão? Porque dos atrasados também recolhe o INSS, tanto do empregador quanto do empregado, e você vai ter um salário maior. Então você pode pedir essa revisão também do processo trabalhista anterior à aposentadoria. Então muitas pessoas não se atentam também a isso. Que são alguns pontos que a gente é muito procurado no sindicato, que é a questão da revisão, questão de aposentadoria especial, né? As dificuldades que as pessoas têm de empresas que se fecharam para poder pegar um PPP, e aí como você vai fazer a aposentadoria especial, se eu tinha lá Samuel que é de Franca, a Sabelo quase que não existe mais, como que a pessoa que trabalhou na Sabelo no ano passado consegue um PPP? Né? Se ela precisa daquele tempo de contribuição para aposentar. Eu falo isso porque minha sogra trabalhava em Franca, ela trabalha hoje no HC também como enfermeira, e não conseguiu a especial porque ela não conseguiu o tempo que ela tinha em Franca, numa fábrica de calçados. E aí foi negada a aposentadoria especial para ela. Então, assim, são dificuldades que a gente tem muito. Isso assim, se tiver um sistema integrado hoje, daqui para frente, porque o passado é difícil de buscar, mas daqui para frente um sistema integrado, onde tem todas as informações do trabalhador, tudo isso fica mais fácil. Tudo isso fica mais... contribui para que o advogado também consiga buscar o direito do trabalhador. E às vezes as pessoas têm receio também de procurar um advogado para fazer a questão da Previdência. É necessário buscar um advogado, porque o que o trabalhador comum entende de Previdência. Então que ele busque seus sindicatos, busque o departamento previdenciário do seu sindicato, para que eles possam ter atendimento adequado e se aposentar de forma adequada. Porque muita gente perde na aposentadoria porque alguma coisa está errada. Eu tive uma trabalhadora um dia que eu estava conversando com ela, chegou a carta de concessão, a gente olhou, estava lá proporcional. Eu falei, ó, mais 6 meses muda seu valor. Ela falou, então vou esperar, vou confiar em vocês. Tá bom. Passaram 6 meses, a aposentadoria que era de 2.500 foi para 3.800. Uma mudança significativa apenas para esperar
por mais 6 meses. Os frentistas também têm um trabalho muito difícil, né? Porque assim, é muito insalubre o trabalho do frentista, mas especial também, hoje já não é uma realidade mais. O frentista trabalha é um trabalho super insalubre. Além da questão ali do químico e tudo mais, tem a questão também do atender público, não é fácil. Então assim, sofre agressão, tem várias outras questões também. E o frentista, aí aquela especial que ele poderia ter uma idade menor, já também não tem mais esse direito. Mudou tudo. Então assim, são várias reflexões que a gente tem que fazer do que foi a reforma da Previdência na vida do trabalhador, de como ficou a vida do trabalhador muito mais difícil, bem mais difícil depois da reforma da Previdência, tá? Assim, estão demonizando a questão da CLT, mas é necessário a gente fazer um debate, nós que somos do sindicato, com o trabalhador, a importância do CLT, a importância das contribuições previdenciárias, a importância do trabalhador ter um respaldo do governo, porque nós não temos condições de falar, eu vou me virar se eu sofrer um acidente. Não vai. Nós temos nem o trabalhador médio do nosso país, a maioria, sequer consegue pagar as contas do mês, que dirá fazer uma reserva para aposentadoria. Não é verdade? A maioria da nossa população trabalha para sobreviver. São baixos salários ainda no nosso país, muito difícil a nossa sociedade, muito ruim. Mas assim, quero aqui deixar meu muito obrigado para o Crivelli, por poder expor um pouco da questão da vida sindical, como é o dia a dia, como as pessoas sofrem, quanto o trabalhador busca a gente, às vezes até chorando, por problemas de saúde e doenças ocupacionais, que às vezes eles não conseguem um respaldo dentro do INSS por falta de habilidade das pessoas que trabalham lá dentro. E às vezes o sindicato é o último lugar que a pessoa procura, deveria ser o primeiro, para a gente poder orientar, ajudar o trabalhador a não sofrer o quanto ele sofre para buscar os seus direitos. E um sindicato forte seja uma categoria também que esteja unida a ele. E se a categoria não está unida com o sindicato também não consegue ser forte. O sindicato não é uma direção. O sindicato é uma classe de trabalhadores. É o conjunto dos trabalhadores que fortalece o sindicato. Vejo meus amigos bancários que estão sofrendo tanto. Tivemos 1000 demissões do Banco Itaú há 2 semanas atrás, se eu não me engano. E diminuindo cada vez mais o número de trabalhadores. E eles tentam fazer de forma mais ainda, deixar informal o trabalho deles, para não ter trabalhador na agência. Eu falo muito dos bancários, que eu trabalho junto com o Luiz Cláudio Marcolino, que é um incansável lutador pelos bancários, foi presidente do Sindicato dos Bancários Osasco e região. E assim, a vida dos bancários está ficando muito difícil também, e do sindicato não é diferente. Então assim, até quando nós vamos ficar aí calados, vendo tudo acontecer, e igual o Silvino falou, tiveram mais de 80 bilhões de lucro no ano passado. Os bancos. Em cima de quem? Em cima dos trabalhadores. É dinheiro que não circula na economia, é dinheiro que não vai para lugar nenhum. Tira de aposentados, fazendo consignados. Né? Então assim, muita dificuldade. Então, queria agradecer muito por poder falar um pouco da nossa dificuldade enquanto sindicato, enquanto trabalhador, também nossas dificuldades sobre a Previdência. Muito obrigado.